Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti, exaltamos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós somos o Teu povo. Nós rendemos graças a Ti pela vinda do Senhor Jesus a esse mundo, por tudo que Ele realizou enquanto esteve aqui nessa terra, pelos Seus ensinos, pelo Seu exemplo. Mas especialmente, Senhor, nós te louvamos pelo sacrifício que Ele realizou no Calvário, por ter carregado o peso do nosso pecado, ter sofrido a ira de Deus em nosso lugar, ter bebido até a última gota do cálice da tua ira. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não deixou o teu Filho permanecer naquela sepultura, mas ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, o ressuscitou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor promoveu na nossa própria história o privilégio de ouvir essa mensagem e crer nela com o nosso coração e nos fazer participantes desse sacrifício. Agradecemos, ó Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar, segundo a Escritura, e ressuscitou, antecedendo a ressurreição que nos aguarda no futuro próximo. Te agradecemos também, Pai, porque o Senhor nos dá o Espírito Santo, e através do Teu Santo Espírito nós podemos viver nesse mundo, nós podemos permanecer ligados, unidos a Ti, e também podemos ter esse senso de necessidade de estar em família espiritual, partilhando a comunhão e aprendendo da Tua palavra. Tudo isso são bênçãos do Senhor. Te agradecemos pela igreja, pelo corpo de Cristo, a igreja amada, remida do Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para nos ensinar, para nos admoestar, para alimentar a nossa alma, para ser um meio de estreitar a nossa comunhão contigo. E te louvamos também porque o Senhor nos deu o Espírito Santo como nosso professor, como aquele que nos faz recordar as palavras de Jesus. E é por essa razão que nós estamos juntos hoje, Pai, mais uma vez. Nós queremos ser instruídos por Ti. Nós desejamos que o Espírito Santo nos ensine, nos faça lembrar as palavras de Jesus, que Ele reavive em nosso coração aquelas antigas verdades que dão vida a nós enquanto estamos aqui nesse mundo. Portanto, abençoa-nos, Senhor, visita-nos com a Tua graça, permanece no nosso meio, aceita o nosso louvor e conduz ao nosso coração cada verdade espiritual, cada versículo, que tudo isso, Senhor, honre o Teu nome e produza bem para a nossa alma. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos estudando na escola dominical a doutrina dos últimos dias, doutrina que é chamada de escatologia. Nós já estamos algumas semanas nessa doutrina. Nós falamos que é uma doutrina que tem as suas dificuldades, ela tem alguns temas que são difíceis da gente entender. No entanto, é uma doutrina importante porque ela trata da nossa esperança, ela trata do nosso futuro, ela trata daquelas coisas que nós aguardamos. Portanto, é uma bênção a gente poder sentar e debruçar sobre esse estudo. O estudo da escatologia é parte de uma instrução maior que nós começamos aqui na igreja cerca de 3 anos atrás, onde nós nos propusemos a passar pelas 10 principais doutrinas bíblicas, e essa é a 10ª delas. Então nós estamos tentando trabalhar junto com os irmãos essa doutrina como tem no gráfico que vocês têm na apostila e também tem ali projetado. Então é essa visão que nós chamamos, que entrou para a história com o nome de visão pré-milenista. Essa visão, ela afirma que Jesus Cristo vai voltar antes da implantação do milênio. E outra particularidade dessa visão é que ela acredita em um período literal de 1000 anos, em que o Senhor Jesus vai estar reinando aqui na terra, e é nesse período em que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez ao povo de Israel,
que foram seladas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Então nós sabemos que o povo de Israel, na chegada do Senhor Jesus, eles rejeitaram o Messias, eles não reconheceram o Messias como Salvador, mas evidentemente isso não anulou as promessas que Deus tinha feito a eles. Afinal de contas, Israel é chamado no Antigo Testamento de povo eleito. Portanto, se as promessas que Deus fez a Israel falharam, significa que a doutrina da eleição pode falhar, uma coisa que a gente jamais admitiria. Portanto, nós entendemos que há um lugar na história para esse povo, e que o Senhor vai realizar todas as promessas que Ele fez, promessas que inclusive Ele disse que foram promessas incondicionais, que daria uma terra dentro daqueles limites que Deus mesmo estabeleceu. Israel nunca herdou aquela terra durante toda a história bíblica, e que eles teriam um reinado, um rei poderoso governando eles, e na história bíblica fica muito claro que esse rei é o próprio Cristo, é o próprio Messias, e nós estamos aguardando esse evento. Então são as características dessa posição que nós estamos tentando mostrar para a igreja. Nós falamos que essa posição, ela descreve a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que é seguida pela era da igreja. Nós vimos que a era da igreja, ela começa em Atos capítulo 2. Deus sempre teve um povo. Do Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 3, que esse mistério de ter o judeu e o gentio unido em um só corpo, tendo Cristo como cabeça, esse mistério ele estava oculto no Antigo Testamento, não se sabia disso, ele é só revelado no Novo Testamento. Então, na nova aliança, nós temos essa percepção que o povo de Deus agora é um composto formado por judeus e gentios que são batizados no Espírito Santo e colocados dentro desse corpo que é chamado de igreja. Então nós estamos na era da igreja até hoje. A era da igreja é interrompida pelo próximo evento, é o evento que nós estamos aguardando, chamado arrebatamento. Então o arrebatamento, pelo que nós entendemos da Escritura, é um evento que não há nenhuma outra preparação e nenhum outro evento que antecede a ele. Não tem nenhuma profecia a ser cumprida, não tem nada que esteja impedindo que esse evento ocorra. Nós simplesmente esperamos que a qualquer momento, de fato, meu microfone aqui está acabando, voltou. Nós esperamos que a qualquer momento, de fato, nós vamos ter essa chegada do Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. E nós temos falado que o arrebatamento, ele é diferente da volta de Jesus. Vocês estão vendo lá que você tem um arrebatamento e a volta de Jesus. Aqui, irmãos, eu só estou mudando a terminologia para ficar bem marcado na cabeça de vocês saberem distinguir uma coisa da outra. Mas o arrebatamento é a própria volta de Jesus. No entanto, nós acreditamos numa volta do Senhor Jesus em duas etapas. Na primeira etapa, ele vem até as nuvens. A Bíblia, quando fala isso, em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos olhar essas passagens. A Bíblia fala que Jesus vem até as nuvens. Na volta, onde eu coloquei aí a volta de Jesus, Jesus não vem só até as nuvens, ele pisa aqui na terra. Está escrito isso lá em Zacarias capítulo 14, nós vamos olhar essas referências. Então há uma distinção entre essa primeira etapa da segunda vinda de Jesus, em que ele vem buscar a sua igreja, que vai ser até as nuvens, que vai ser uma coisa secreta, e há uma distinção dessa segunda fase da vinda de Jesus, em que ele pisa aqui. E vocês estão vendo que esses dois eventos, eles são separados por um período que é chamado de tribulação. Jesus falou a respeito dela. Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca houve na história da humanidade. Na tribulação, nós vamos ver isso ao longo das aulas, ela é inaugurada com a assinatura de um tratado que é feito entre o próprio anticristo e o povo de Israel. Nós vamos olhar isso em Daniel capítulo 9, e esse período se estende por 7 anos, que é seguido pela volta do Senhor Jesus e a inauguração do milênio. Então toda a aula a gente vai ficar voltando esse esquema, porque eu desejo que no final aqui dos nossos encontros, os irmãos tenham isso bem
firmados aí na sua mente. Pois bem, então hoje vamos dar continuidade. Meu microfone foi de novo embora. Está ajustando, é? Pensando que tem um encosto aqui que não quer que eu fale. Meus irmãos, nós na semana passada começamos a falar a respeito desse assunto aqui, sobre o futuro da igreja, sobre o arrebatamento. Eu falei para os irmãos que entre os próprios evangélicos não tem um consenso completo a respeito desse assunto. Então, ao longo da história da igreja tem surgido opiniões diversas a respeito do arrebatamento. Uma que foi muito conhecida e famosa anos atrás, mas que hoje caiu praticamente em desuso, é essa que é chamada de pós-tribulacionismo, que nós falamos semana passada, que Cristo vai arrebatar a sua igreja após a tribulação. Então, dentro dessa visão, a igreja teria que enfrentar a tribulação, a igreja teria que enfrentar, e eles se apoiam em algumas referências bíblicas, principalmente referências bíblicas em Apocalipse, que fala que os santos estão passando pela tribulação. E eu tentei mostrar para vocês semana passada que o período chamado de tribulação é um período chamado de juízo, julgamento, e que a igreja de Cristo não vai passar por nenhum julgamento aqui na terra, porque os pecados da igreja de Cristo já foram julgados no Senhor Jesus Cristo. Então não tem nenhum sentido os pecados serem julgados no Senhor Jesus Cristo e depois ainda serem julgados em nós. Portanto, não tem nenhum sentido. A gente mostrou isso, e nós mostramos também a própria analogia do casamento judaico, que eu tentei mostrar para vocês, e algumas referências também que mostram que toda vez que Deus iria administrar um julgamento aqui na terra, ele sempre tirava aqueles que são os seus. Nós vimos isso acontecendo no ministério de Noé, nós vimos isso também acontecendo na vida de Ló, em que Deus, antes de trazer o juízo e a destruição, ele sempre retira aqueles que são deles, e o Senhor Jesus usa isso como exemplo em Lucas capítulo 17. Hoje nós vamos observar essa segunda posição sobre a tribulação, que é chamado de mesotribulacionismo. O próprio nome já meio que se define, é a ideia de que Cristo vai arrebatar a sua igreja no meio da tribulação. Vocês lembram que a tribulação é descrita tanto no Antigo como no Novo Testamento como um período aproximadamente de 7 anos. Então a Bíblia fala que num primeiro momento, nesses 3 primeiros anos, o mundo vai prosperar, o anticristo vai conseguir grandes realizações. Só que na segunda parte da tribulação há um recrudescimento da perseguição, em que o povo de Deus vai enfrentar uma perseguição muito mais dura. Então essa posição acredita que vai ser nesse intervalo que Deus vai recolher a sua igreja, e a sua igreja então não vai participar dessa grande tribulação que vai ocorrer nos 3 anos e meio. Então nós vamos olhar os argumentos e vamos tentar dar algumas respostas às principais alegações desses argumentos. Então, a ideia é que Cristo vai arrebatar a sua igreja no meio da tribulação, e eles argumentam principalmente nessas referências que dão a ideia de 3 meses e meio. Vamos olhar as referências e depois eu vou explicar isso para vocês. Vamos começar com Daniel capítulo 7. Abra aí sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 7. Vocês vão ver que nós vamos passar por uma série de referências que dão ênfase a um certo período de tempo, que seria mais ou menos 3 anos e meio. Às vezes é chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, às vezes é chamado de 42 meses, às vezes é chamado de 1360 dias.
mas são todas referências que dão a ideia de um período de tempo de aproximadamente 3 anos e meio. Então, Daniel capítulo 7, verso 25, aqui está falando sobre o anticristo. Veja o que ele vai fazer. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, então ele será um blasfemo. Segundo lugar, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então aqui está falando do povo de Israel, e está dizendo que esse anticristo, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai fazer os santos do Altíssimo sofrer, e ele vai mudar os tempos e a lei. Aqui falando uma referência à religiosidade judaica. Então ele vai vir, ele vai mudar os tempos. Vocês lembram que os judeus, eles têm um calendário que eles seguem, com as festas e os acontecimentos principais do povo. Ele vai mudar isso, e ele vai mudar a própria lei, isto é, aquele conjunto de normas éticas que o povo de Israel segue. Ele vai mudar tudo isso, e diz assim: e os santos lhes serão entregues nas mãos. Por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o autor aqui está dizendo que o anticristo, ele vai ter a posse dos santos durante um certo tempo, até. Então, quem argumenta dizendo que Cristo vai recolher, vai arrebatar a sua igreja no meio da tribulação, argumenta em passagens como essa, que diz assim: o anticristo vai ter a posse do povo de Deus para fazê-lo sofrer durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Seria aquela ocasião em que dá mais ou menos a metade da tribulação. Então na mentalidade deles vai estar na mão do anticristo, o anticristo vai matar, vai prender, vai fazer sofrer, e depois Cristo vem e tira da mão do anticristo e arrebata a sua igreja. Então eles argumentam assim. No capítulo 9, vamos comigo lá? Daniel 9, verso 27. Essa referência aqui é bem importante. Uma aula um pouco mais para frente, nós vamos usar um tempo considerável para considerar esse versículo. Aqui está falando do anticristo, e olha o que diz o texto. O texto diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Irmãos, 1 semana aqui não é uma semana de dias, é uma semana de anos. E eu vou mostrar para vocês que dentro da linguagem judaica, 1 semana não era apenas uma semana de 7 dias, mas poderia ser uma semana de 7 anos. Isso para a gente é meio estranho, mas no vocabulário judaico isso era uma coisa muito comum, e eu vou mostrar para vocês em diversas passagens do Antigo Testamento. Então diz assim, que ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, que nós acreditamos que é um período de 3 anos e meio, que entra naquela mesma referência que a gente acabou de ler agora, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então na metade da semana, o que ele vai fazer? Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, isto é, na metade daquela semana, nos 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança que ele fez com o povo de Israel, e ele vai fazer cessar o sacrifício, isso é, ele vai impedir o povo judeu de continuar adorando. Aí diz ainda: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então fala de uma abominação assoladora. Não sei se vocês lembram, Jesus no sermão profético, ele falou sobre esse versículo aqui. Ele diz: quando vier a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem tiver ouvidos que entenda, né? Quem lê entenda o que está sendo dito. Então Jesus falou a respeito desse evento. Jesus falou desse evento como sendo um evento futuro. Então Jesus falou que vai vir o abominável da desolação, e o texto diz que ele vai permanecer
perseguindo o povo de Deus, perseguindo até que a destruição que foi determinada por Deus se derrame sobre ele. Então, novamente, quem argumenta em torno dessa ideia de que na metade da tribulação Cristo vai recolher a sua igreja, argumenta em passagens como essa, que diz, ele faz uma aliança por uma semana, mas na metade da semana é quando a perseguição de fato vai começar. Então Cristo vem e tira a sua igreja. Capítulo 12 de Daniel, vamos lá novamente. Capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12, verso 7. Diz assim: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto que? Tudo que ele veio descrevendo, toda a tribulação, todo o sofrimento, que isto seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. E o versículo 11 que diz: depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, aqui está repetindo Daniel 9:27, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Vocês vão ver que no calendário judaico 1290 dias é aproximadamente o período de 3 anos e meio. É bem interessante, irmãos, que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento faz essa divisão dentro da tribulação, falando que todo período de fato vai ser uma tribulação, mas há um momento em que essa tribulação vai se tornar muito mais forte, dolorida, a perseguição vai se tornar muito mais intensa, e esses textos estão argumentando isso. E quem acredita nesse arrebatamento no meio da tribulação, diz que quando essa perseguição for se tornar de fato profunda, Deus irá retirar a sua igreja. Vamos para Apocalipse 11 agora, e vocês vão ver que Daniel e Apocalipse usam linguagens muito semelhantes. Daniel capítulo 11. Eu disse Daniel 11, foi? Apocalipse 11. Obrigado, pastor Ricardo. Pastor Ricardo é aquele slotzinho de memória que você coloca assim a parte do computador, não tem, que você coloca para dar um upgrade na memória do computador quando está ruim? Então Apocalipse 11 verso 2, Deus deu uma ordem para o apóstolo João medir o santuário. No verso 2 diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Aqui a descrição é a descrição do templo, e João é chamado por Deus para medir todas as dimensões do templo. Só que o Senhor Jesus diz para João assim: não meça a parte de fora do templo, a parte de fora vai ficar para os gentios, e eles vão calcar a cidade santa por 42 meses. A linguagem aqui é para dizer que os gentios vão perseguir, eles vão tentar tomar a cidade santa afinal desse período de 42 meses, que vocês vão ver que novamente é aproximadamente 3 anos e meio. No capítulo 12 verso 6, mesmo livro, fala aqui da mulher. Muita gente pensa que a mulher aqui é Maria, mas não é Maria não, viu? A mulher porém fugiu para o deserto,
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui a mulher é o povo de Israel. Então o povo de Israel é profundamente perseguido durante esse período de tribulação, e eles fogem, e Deus vai cuidar desse povo durante 1260 dias, novamente aquele período aproximado de 3 anos e meio. Sempre, irmãos, essa ideia é repetida, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No verso 14, falando da mulher ainda, que é Israel, verso 14 diz assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vocês lembram que Apocalipse capítulo 12 fala que a serpente vai tentar matar a mulher, vai tentar destruir a mulher. E novamente, de uma maneira simbólica, o texto fala que o Senhor vai proteger a mulher, o Senhor vai proteger Israel, Deus vai manter Israel fora da vista da serpente. E quem acredita no arrebatamento no meio da tribulação, pega essa referência aqui das 2 asas, fala que essas 2 asas são o arrebatamento do povo de Deus. É complicado, vocês podem ver, porque o texto não diz que ela recebeu 2 asas para voar até o céu, né? Diz que ela voou para o deserto. Sabe que nós temos aqui, irmãos, que são descrições simbólicas, mas são descrições simplesmente para destacar isso, que Deus não vai permitir que o seu povo seja destruído. Tem alguns grupos, isso é só uma curiosidade, alguns grupos nos Estados Unidos, vocês sabem que esses assuntos, assim, às vezes deixam as pessoas assim muito afobadas com esses eventos, né? Então tem gente que já está se preparando para isso aqui, construindo casas com compartimentos escondidos na casa para guardar comida, para quando houver a perseguição e poder se esconder do anticristo. Tem relatos de pessoas e instituições que nos desertos ali na proximidade de Israel estão enchendo as cavernas de mantimentos, para quando o povo de Israel começar a perseguição, eles terem para onde se refugiar, né? Tem gente que fica, meus irmãos, quase que numa histeria com essa questão dos eventos escatológicos, né? E quando a Bíblia deixou essas informações aqui, não é para deixar a gente histérico, né? É para a gente ter sobriedade, como diz o apóstolo Pedro, ter sobriedade com relação aos eventos futuros. A gente não pode ficar nessa histeria de qualquer coisa que está acontecendo, você está identificando isso como sendo sinal escatológico, né? Então, os Estados Unidos elegeu o Donald Trump, aí o pessoal diz, olha, o anticristo vai ser o Donald Trump, não sei o que, e você começa a fazer um monte de conexões, e às vezes a própria escatologia começa a cair em descrédito, porque as pessoas, cada coisa que vai acontecendo no mundo, vai tentando conectar uma coisa, né? Então, nos Estados Unidos, né, o pastor Ricardo me falou uma vez que já tem regiões lá que as pessoas usam chip. Então já fala, o chip da besta, né? Mas a Bíblia nem diz que é um chip, né? Só fala que vai ter uma marca. Então a gente não pode viver nessa histeria, mas o fato é que a Bíblia diz que vai haver um recrudescimento da perseguição nesse momento. Então, irmãos, nós vimos aqui as referências até agora, e o que nós vimos até esse momento? Nós vimos que de fato a Bíblia fala que a última metade da tribulação vai ser um período mais difícil, vai ser um período em que o anticristo vai chegar a esse mundo com força para destruir o povo de Deus. O problema, e eu coloquei aqui já uma resposta a essa posição, é que nessas passagens nada se fala de arrebatamento. Nós lemos todas essas referências, nenhuma delas falou ou deu qualquer indicação de arrebatamento. O máximo que nós poderíamos dizer com todas as referências que nós lemos até agora
é que elas apenas dizem que na segunda parte da tribulação a perseguição se tornará mais intensa, mas nada fala de arrebatamento. E é por isso que nós entendemos que essa posição, embora ela se ocupe muito de falar dessa segunda metade da tribulação, mas ela não é suficiente para afirmar que a igreja vai ser arrebatada nesse período. Tem um outro argumento que eles defendem, está aí na letra B, que é a ideia da última trombeta. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. É uma referência bem conhecida. Aí você abre junto essa referência com Apocalipse 10. Deixa as duas abertas aí, porque eles fazem uma conexão entre essas duas passagens. Primeira Coríntios 15, verso 52. Vamos ler o 51 só para a gente pegar o fio aqui da palavra do apóstolo Paulo. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui entenda-se morrer, é um eufemismo, a Bíblia usa várias vezes isso. Tem gente que pega esse dormir e transforma em uma doutrina, né? Aquela doutrina do sono da alma. Mas dormir aqui é morrer, é apenas um eufemismo, e a Bíblia tem vários. Então nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí ele vai continuar o argumento dele. O ponto é que o texto diz que essa transformação vai acontecer no ressoar da última trombeta. Aí você vai agora para Apocalipse 10, verso 7. Apocalipse 10, verso 7, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Então eles conectam 1 Coríntios 15, 52 a essa trombeta. O mistério que Deus falou aos seus servos profetas é justamente aquela última trombeta que toca e a igreja é arrebatada. Então eles argumentam em torno disso. Teria que ser no meio, porque essa trombeta aqui, ela é tocada na metade da tribulação. Então seria aqui o momento em que Cristo iria ressuscitar os mortos e levar a sua igreja para o céu. Eu coloquei como resposta aí que a Bíblia fala de várias trombetas, e o uso delas tem significado variado. Em Apocalipse 10, 7, anuncia o juízo divino, enquanto em Coríntios 15, 32, anuncia a ressurreição dos santos. É muito difícil, em outras palavras, eu estou dizendo, você ficar argumentando em cada trombeta, porque a Bíblia fala de muitas trombetas. A ideia de trombeta, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o anúncio de algo que o rei está realizando. Você precisa ter em mente aqui aquele sistema das monarquias antigas, que toda vez que o rei iria aparecer, toda vez que o rei iria falar, toda vez que o rei iria executar algum juízo, sempre era precedido pelo toque das trombetas, né? Lembra aí dos filmes que você já assistiu? Então a Bíblia usa muito essa linguagem, porque Deus é o nosso rei, Ele é o rei dos reis. Então a Bíblia usa essa linguagem da monarquia para falar das ações de Deus. Toda vez que Deus vai agir, então a trombeta toca, anunciando que o rei está para se posicionar, está para realizar alguma coisa. Então é muito complicado você ficar relacionando uma trombeta a outra. Eu acho que é muito mais fácil ver dessa maneira, uma leitura mais natural,
em que uma trombeta está anunciando a ressurreição e o arrebatamento dos santos, enquanto a outra está anunciando o juízo de Deus. Se vocês forem ler no próprio Apocalipse, vocês vão ver que cada trombeta descreve um julgamento diferente de Deus para esse mundo. Então é por isso, irmãos, que nós não temos hoje argumentado em torno dessa posição. Tem uma variação dessa posição que ela é mais comum nos círculos pentecostais e neopentecostais, mas eu diria principalmente pentecostais, daqueles pentecostais mais antigos, que é a ideia de que as pessoas que vão ser arrebatadas arrebatadas por Cristo, elas serão arrebatadas por causa da sua fidelidade. Então a ideia é que Cristo vai olhar para a igreja domingo e dizer assim, esse aqui é fiel, esse aqui é fiel, esse aqui é fiel, vou levar esses aqui, e vocês aí que estão mais ou menos com o pé na igreja e o pé no mundo, vão ficar na tribulação para sofrer. Então tem essa variação dessa posição, mas definitivamente ela não encontra um respaldo apropriado nas Escrituras. Pois bem, meus irmãos, então é isso, tá? Vamos encerrar hoje. Eu não vou... Tem 5 minutos aí para alguém que quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma participação. E aí depois a gente encerra. 5 minutos britânicos. Tem alguém começar aqui com o irmão Fernando. Testando. Fernando aqui, aqui Gabriel, aqui Gabriel. Levanta a mão que eu... Bom dia. É só uma curiosidade mesmo em relação ao que você falou, que os judeus às vezes não interpretam 7 dias de forma literal. Isso não acaba impactando em Gênesis, que a gente interpreta de forma literal os 7 dias mesmo, e não em anos, não dá uma abertura para pessoas que interpretam, aqueles dias ali pode ser milênios, tal, e tudo mais. Então, de fato, os que argumentam que Gênesis poderia ser lido como 7 dias não literais, argumentam justamente nesse ponto, dizendo, nem sempre quando a Bíblia diz 1 dia, 2 dias, 3 dias, significa dias de 24 horas. Eles argumentam, como eu vou argumentar para vocês numa aula posterior. Agora, no caso de Gênesis, Fernando, eu acho que não daria para fazer isso, porque a gente não se apoia exclusivamente na palavra dia, mas na expressão, e houve tarde e manhã. Então essa expressão, tarde e manhã, era o modo como o judeu contava um dia. Nós contamos manhã, tarde e noite. O judeu diz tarde e manhã, porque para eles o dia começa às 18 horas, no pôr do sol. Então, mesmo admitindo que há essa possibilidade de que 7 dias não precisam ser interpretados como 7 dias literais, em Gênesis 1 não teria condição de fazer isso, tá? O irmão Diógenes aqui, depois o irmão Borges. Só acrescentando em relação ao que o senhor estava falando, essa escatologia é muito baseada nas 70 semanas de Daniel. Vamos chegar lá. Não, é isso que... Para o significado, então, 69 semanas, 70 semanas está sobre o teu povo, enfim, cumprir os 69 semanas, falta a última semana. É verdade. Vamos trabalhar aí as 70 semanas. Tem uma microfonia aí, viu, Ismael? Ô pastor. Sim, senhor. É uma curiosidade também. Tem alguns acontecimentos imaginários no mundo que diz isso, sobre aquela panela do Ocidente virar para o Oriente, que vem uma coisa ali fervendo e torna, deixa assim, que é a chegada de Gog ou Magog. Como é que a gente imagina essas coisas? Ok. Irmão Borges, a gente vai tratar dessa questão, só que assim, Gog e Magog está mais para o final do milênio. E ainda eu estou aqui beliscando a tribulação, entendeu? A gente vai ter a tribulação, arrebatamento, 1000 anos. Aí no final do 1000 anos a gente vai falar um pouco dessa guerra que vai acontecer no final do milênio. Mas de antemão é uma guerra que vai ser
promovida pelo diabo, que vai ser solto no final do milênio e vai produzir uma rebelião contra Cristo. É mais ou menos isso aí. Eu vou falar dela um pouco mais de detalhes mais para frente, viu? Isso, só para a gente não perder o fio. Tem mais alguém? Não tem. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Daqui a pouco a gente começa o culto.